um exemplo de um códex, né? Vou tentar pegar e fazer uma analogia, tá? Você tem uma geometria sagrada arcturiana, ela tem aquele formato porque aquela geometria sagrada, quando você olha ela, é como se a sua alma, ela faz uma descriptografia e ela integra aquela energia. Um códex desses, né, de um selo, enfim, um nome pouco importa, é a mesma coisa, só que aquilo ali é diferente, porque aquilo vai ativar em você filamentos de DNA, vai ativar partes do seu ser, coisas do seu ser, para ficar nessa frequência de nova Terra, de ir para 5D. Então isso seria, vamos dizer, você integrar esses códigos de luz, seria você fazer a sua ascensão. Por isso que a gente deve olhar para dentro, para o interno. Vinha muito para mim sempre essa mesma mensagem, porque aquela coisa assim, da gente não ir para a distração, da gente focar em nós mesmos, porque a distração vai atrasar o processo. E o que seria atrasar o processo? É isso, essas integrações dessas coisas. Dando um exemplo, às vezes vai ter um códex desses que vai fazer alguma ativação no seu córtex cerebral, na sua glândula pineal, hipófise, hipotálamo, labirinto, tudo mais que vai abrir até conexões interdimensionais para você, processos telepáticos, enfim, são N, são 144 mil códigos, então cada um porta alguma coisa diferente que eu não tenho consciência do que é todas essas coisas, tá? Não sei, não saberia dizer para vocês tudo assim, não, esses códigos são isso, mas eles são, vamos dizer, as ativações que nós precisamos fazer no nosso ser aqui para estar nessa frequência ideal. Isso está em pleno andamento, tá? Esses flashes solares também identificam isso, mostram isso para a gente, além de todas as outras coisas, né? Então é a sincronicidade ali, já comentamos um pouco sobre Nibiru, sobre o calendário maia, sobre tudo que está mostrando. É aquela coisa, quem tem olhos de ver, veja, porque está tudo acontecendo muito rápido, muito rápido. Se fosse 1, 2 anos atrás, eu não diria que em 2022 a gente tivesse tão acelerado assim dentro desses processos, na percepção que eu tenho. Então é porque realmente se acelerou. Como eu comentei aquela vez, necessitam de indicadores. E quando você pensa assim, tem 144 mil almas portando esses selos com códigos. Quando um desses códigos é liberado, vamos dizer, para ser lançado na grade, o que acontece? É porque os indicadores liberaram, ou seja, liberaram mais alguns códigos. E a gente já passou de massa crítica. A gente já passou de massa crítica para que tudo ande, né? No sentido de todos os códigos poderem ser lançados. Porque antes dependia, precisava alcançar massa crítica, era em torno de 7% de seres vibrando nessa frequência. Então isso já foi alcançado, já foi. Então assim, essa pergunta muita gente, né, tem a dúvida se esses seres, essas almas têm consciência de ser uma portadora desse código. Tem, não digo todas ainda, mas tem porque tem pessoas, eu vou dar um exemplo assim, tem seres que eles encarnam aqui para serem catalisadores. O que seria ser um catalisador? Essa pessoa não precisa fazer nada, ela precisa estar aqui. Ela estando aqui, ela catalisa, bem como o nome diz. Ela vai filtrando, catalisando energias, transmutando energias. Então, tem pessoas que estão encarnadas, que são seres catalisadores, mas eles não têm noção de que estão fazendo isso. Mas eles estão catalisando energias. Então a mesma coisa vale para uma alma dessas. Às vezes ela vem, ela está expandindo, fazendo esse trabalho, mas ela ainda não tem a consciência que os fios que conectam ela com a grade planetária está fazendo como se fosse um download dos códigos que ela porta para lançar na coletividade da grade, para que depois isso seja integrado para todos.
Então, são os códigos que formam, vamos dizer, o novo humano, né? O novo humano que a gente tanto fala em matriz de base silício ou base cristalina, como a maioria chama. É aquela coisa, pegando alguns exemplos, a nossa glândula pineal, ela tem uma base cristalina lá também, ela tem se eu não me engano, é um cristal, ela é formada por micropartículas de cristal de quartzo. Então, a gente vai entendendo um pouco mais do que isso seria. Mas, é como eu estava dizendo, mais importante do que a gente saber quem são, saber onde estão, qual é o código que porta isso, aquilo, é como que isso vai atuar na gente. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui agora, dentro dessa encarnação, qual é o objetivo? É ascensionar? Então é isso. A gente precisa integrar isso, fazer a nossa parte para que a gente consiga transitar bem dentro disso e poder fazer, como às vezes é trazido pela espiritualidade, você pode fazer isso de uma forma mais harmônica ou às vezes um pouco mais dura. O mais dura seria, vamos forçar um pouco mais para você. Resumindo esse assunto, até porque não tem muito o que ficar falando. O que eles me passam é essa informação, que é isso, né? Teve esse problema também, sobre esse problema, eu já tinha esse entendimento há mais tempo, o problema das chamas que depois vieram encarnar também, isso atrasou também jogar alguns desses códigos para a grade, isso tinha me passado em 2020, se eu não me engano, tá, que estava tendo esse atraso, mas a função de como as 144 mil almas estão ativadas, quando se diz ativadas, é fazendo o trabalho nesse momento, fazendo a integração dos códigos.